Muitas vezes o marceneiro ele trabalha sozinho, né? Ele tem paixão pelo que faz, paixão pela marcenaria, e a intenção dele é continuar fazendo aquele trabalho artesanal, trabalhando sozinho, e isso é muito normal, né? Só que existem marcenarias que têm o objetivo de crescer, né? E às vezes a marcenaria não cresce. Não cresce por muitos motivos, né? Quando você trabalha sozinho, às vezes o marceneiro e a esposa, né? O marceneiro e o ajudante, e aí ele faz um trabalho artesanal, dedicado, ele produz 100%, não terceiriza nenhum serviço, né? Faz tudo ali, e ele não tem objetivo em ampliar a marcenaria dele, ele quer continuar trabalhando sozinho. É porque Não às tem vezes problema, né? tem gente que tem essa ideia, né? Tem gente que está bem no trabalho em marcenaria, chegou num patamar que para mim está satisfeito, eu já ganho o que eu quero. E muitas Não vezes tem. com o crescimento da marcenaria vem os problemas também, não vem só o bônus, não vem só o dinheiro, Exatamente. né? Até porque você crescer uma marcenaria, crescer uma empresa, você tem ali, é um trabalho, né? Você sair do pequeno e crescer, são trabalhos diferentes, são marketing diferente, é uma produção diferente, as coisas vão mudando. E nem todo mundo está disposto a isso, nem todo mundo quer, nem todo mundo tem esse objetivo. Mas tem gente que tem, e trabalha e não consegue sair do lugar, né? A marcenaria não consegue sair do lugar, né? E Só tem, para reforçar aqui de novo, a gente está aqui no Instagram e aqui no TikTok. Então, estamos ao vivo no Instagram e no TikTok para quem quiser acompanhar a gente na outra rede aqui também, E tá? tem muitos fatores que levam a marcenaria muitas vezes a não crescer. Eu sei que você tem a sua marcenaria e deve estar pensando, minha marcenaria lá não cresce porque eu vivo falta de tempo. Realmente tempo é um problema, né? Assim, o tempo é curto. Quem é prestador de serviço sabe que o tempo é muito curto. Mas, gente, planejamento financeiro, gestão do fluxo de caixa, definição do seu salário, Definição de controle de metas. custo, falta de pessoal, falta de treinamento da equipe, dificuldade na parte comercial, na venda, não fazer gestão da marcenaria. Cara, tem assim, inúmeros motivos que impactam no crescimento da Não marcenaria, precificar tá? de forma adequada seu serviço. Tá aí um bom ponto que realmente influencia, porque se você não precifica de forma adequada, consequentemente isso impacta em lucro, impacta em faturamento, impacta também em prejuízo, né? Então também afeta o crescimento. Mas falando um pouquinho sobre, por exemplo, gestão do fluxo de caixa, né? Que a gente já falou muito sobre esse assunto, o pessoal pede para falar sempre. E é o nosso foco, principalmente, aqui É o nesse foco que é a canal. gestão financeira, porque móvel por móvel, meu amigo, todo mundo faz igual, né? O tamponamento é 30 milímetros, o outro faz com 18. O meu é 30, o seu é 30, o meu fundo é de 6, o seu é de 6. E aí? E o diferencial tá onde, gente? Se o móvel é igual, onde que está o diferencial da marcenaria? Me fale aí. Então, o Lógico que diferencial muitas vezes vai estar... só para não deixar passar, quando a gente fala que o móvel é igual, é porque, vamos dizer, tudo é MDF. É lógico que você tem marceneiros, tem diferentes tipos de montagem, esse tipo de coisa. Tem gente que monta 45, Mas se esse você tipo de partir do coisa. princípio Mas, de vamos dizer, que... MDF é MDF. Se você Né? É partir do mais nesse princípio sentido. de que os móveis serão iguais, qual é o diferencial da marcenaria que cresce para a marcenaria que não cresce? Que às vezes está na mesma cidade. Tá? O marceneiro está lá, ele tem a marcenaria dele, ele trabalha com a mulher e o filho, ou é ele sozinho. Do lado tem uma outra marcenaria que muitas vezes é uma ou duas pessoas também. Por que uma cresce e a outra não cresce? Tudo bem se o marceneiro às vezes não quer crescer, como a gente acabou de falar aqui. Eu trabalho sozinho, faço um trabalho artesanal, eu não quero crescer porque mão de obra tá difícil, é difícil conseguir gente para trabalhar, gente comprometida, gente que vai chegar lá às 7 da manhã e vai sair às 5 e meia da tarde, vai se comprometer. Mas partindo do princípio que os móveis são iguais, por que uma marcenaria cresce e a outra não cresce? E também adicionar aqui, desculpa, que ela partir do princípio que todo mundo tem concorrência. A gente não pode esquecer isso, porque uma vez um Concorrência, seguidor comentou... todo mundo tem concorrência. Um seguidor comentou, a gente estava discutindo um assunto, ele falou, mas você não está levando em consideração a concorrência. Eu falei, mas todo mundo tem concorrência. O pequeno, o grande, todo mundo tem concorrência, todo mundo tem que correr atrás de cliente, todo mundo tem concorrência. Então, então a gente vai desconsiderar aqui a concorrência, porque todo mundo tem, e o móvel, porque todo mundo faz. Né? Partindo do princípio que é igual. Agora, gente, aí, entrando nos motivos por que a marcenaria cresce, a outra não cresce, vou te falar duas áreas que você tem que dominar na sua marcenaria e vai ser um divisor de águas na sua marcenaria, tá? Falar duas, não falar três, mas pode se resumir a duas, tá? A primeira delas é a parte de vendas. Vendas. Se você não dominar a parte comercial, o atendimento, desde o primeiro contato que o cliente faz contigo, quanto tempo você demora para responder?
Tá? E o atendimento não é só responder a mensagem do WhatsApp ou o e-mail que chega ou a mensagem no Instagram que chega, tá? Mas o atendimento significa também como é que você se apresenta na casa do cliente, né? Quais perguntas você faz quando você está na casa do cliente? Sabia que isso tem a ver com preço, né? Tô cansado de fechar negócio na marcenaria aqui e o nosso preço não é dos mais baratos, tá ali do meio para cima, eu diria isso, tá? Entre os do meio para cima o nosso preço, tá? E o cliente falar que está fechando por causa de atendimento. Ah, Lídio, você veio aqui, você lá da Deco, veio aqui com a Jamília, veio com o funcionário, veio sozinho, conversou com a gente, deu ideias, né, não botou objeção. Semana passada eu fechei o projeto de uma cozinha que a cliente falou que recebeu outro orçamento de outra marcenaria. Quando ela pediu alterações, o marceneiro, a marcenaria, na verdade, e o cara é bom, a marcenaria é boa, tem um excelente produto, colocou objeção para alterar o projeto da cliente. Colocou objeção para alterar o projeto dela. Ah, ela queria um nicho em cima da geladeira ao invés de ser um armário com 2 portas. Ela queria uma prateleira com LED, enfim. E botou objeção, e isso tem a ver com atendimento. Então, assim, estar na casa do cliente, fazer as perguntas que realmente contribuam, que ajude ele a resolver o problema dele, né? Como é que você vai vestido para marcenaria? Porque eu já vi marceneiro de chinelo, marceneiro com a calça rasgada cheia de pó. Tudo bem que muitas vezes você está saindo da marcenaria, agendou ali em cima da hora, eu entendo. Mas isso tem a ver com atendimento. E todo mundo quer ser o quê? Bem atendido. Bem atendido. Gente. Principalmente se qualquer cliente, todo cliente merece ser bem atendido, tá? Mas se você vai atender um cliente da classe A, um cliente alto padrão, enfim, que está interessado num atendimento melhor, num atendimento mais profissional, ele vai olhar esses detalhes e isso influencia no preço, influencia com certeza na decisão dele de fechar o negócio contigo. Isso que eu ia chegar a falar, porque se você não apresenta um diferencial para o seu cliente, você vai brigar por preço. Exatamente. Você vai brigar por preço. Então, qual que é o seu diferencial? Se você não tem diferencial, você briga só pelo preço. Se você... O atendimento, você pode iniciar aí, normalmente o cliente dificilmente vai perceber um grande diferencial nos móveis, no sentido de, tipo assim, ele não tem embasamento técnico para discutir qual móvel é melhor. Ele tem um embasamento técnico de olhar e achar um mais bonito que o outro, é mais estético. Ele quer aquela imagem do 3D, aquela foto do Instagram, ele quer aquilo, né? Mas tirando isso, um grande diferencial que pode garantir para você aumentar o seu lucro. O Ismar falou aqui, ó, de roupa suja e bermuda jamais façam isso. Ó, Ismar, já vi muitas vezes, montador de bermuda e chinelo, muitas vezes, enfim. E se você quer, no caso, apresentar um diferencial para o cliente, para você conseguir subir a sua margem, aumentar seu lucro, aumentar o seu preço, não ficar competindo aí só por preço no mercado, né? Você vai ter que ter um diferencial e o atendimento é essa possibilidade de diferencial. Exatamente. Quando eu falei de venda, gente, eu falei disso tudo, tá? Atendimento, tempo de resposta ao cliente, tempo que você demora para mandar o orçamento para o cliente, tá? Porque tem marcenaria que eu fechei um negócio uns 15 dias atrás no escritório, a moça falou, olha por que ela fechou comigo. Ela falou, Lídio, eu pedi o orçamento para outra marcenaria que fez o primeiro projeto nosso da recepção aqui do escritório. E eu participei, mandei o orçamento, acabou que ela não fechou com a gente, fechou com outra marcenaria. E a marcenaria falou para ela que só poderia mandar o orçamento daqui a 30 dias. 30 dias para enviar o orçamento. Aí ela falou, não vou esperar, não vou fechar com outra. Ela foi lá, mandei o orçamento para ela e fechei com ela, tipo assim, 2 dias, 3 dias no máximo, assim. Porque o nosso orçamento a gente manda no dia seguinte, independente do valor, no máximo 2 dias para mandar o orçamento, tá? Mas aí ela fechou. Então, tempo de resposta, né? Tempo, a sua apresentação pessoal conta também, querendo ou não, a sua roupa como você está vestido, passa uma mensagem para o cliente. Passa uma mensagem para o cliente. Não precisa estar maravilhoso, não. É só você estar limpo, né? Se demonstrar organizado. Só demonstrar a organização e estar limpo. Outra coisa, o contato com o cliente, né? O agendamento da montagem e ali até o acabamento, até a finalização do projeto. Então o atendimento começa ali antes mesmo do cliente, antes mesmo da visita na casa do cliente. O atendimento começa lá no primeiro contato que ele faz contigo por telefone, por e-mail, por Instagram, enfim. O atendimento começa ali, vai até a finalização do projeto. Tá? Esse é o primeiro motivo que eu aponto aqui para vocês, dentre vários, mas um dos 2 maiores que impactam no crescimento da marcenaria. Não dominar a parte comercial, que abrange o atendimento, abrange o produto, abrange o trabalho da sua equipe lá na casa do cliente, abrange todo o atendimento. Esse é o primeiro motivo. Estou lembrando aqui de uma consultoria nossa, né, que a gente faz algumas consultorias,
E a gente estava conversando com esse marceneiro, batendo papo, e ele comentou pra gente que uma vez ele indicou, acho que era serralheiro, né? Indicou um serralheiro, que era parceiro dele, que ele tinha uma parceria com essa serralheria, tal. E a cliente dele precisava de um negócio e ele indicou esse parceiro dele para ela. E ele já tinha pegado o preço, deu tudo mastigado para cliente já, né? Já tinha entrou em contato com o parceiro e já deu tudo mastigado para cliente. A cliente simplesmente pegou aquele orçamento e falou, vou lá fechar. E foi lá fechar com o serralheiro. Foi lá para fechar com o serralheiro. Ele disse que ela simplesmente mandou uma mensagem para ele depois. Você tem outra pessoa para me indicar? Ele tá assim, não, assim, eu tenho outras pessoas que eu posso te indicar, mas eu não conheço o trabalho, eu conheço o trabalho só desse, né? E por isso que eu te indiquei ele. Ele, não, porque eu não gostei do atendimento. Eu cheguei lá, o cara não falou nada. Não falava nada, só balançava a cabeça, não falava nada. Não perguntou nada, não falou nada. Não perguntou nada, não falou. Gente, o cara tava. A mulher foi lá pra fechar com ele. Amigos, ele perdeu. Perdeu o cliente venda que já estava fechada. Que estava fechado. Por causa de atendimento. Foi melhor do que a indicação. Foi a indicação já com o negócio fechado, porque a mulher já tinha um orçamento. Já né? tinha um orçamento, foi lá para fechar. O cara conseguiu fazer o trabalho de fechar a venda. De desfechar a venda. Você vê o tanto que é importante o atendimento. Né? É lógico que esse aqui é um ponto até meio um pouco fora da curva, né? Mas você acha que isso não existe? Isso existe muito, gente. O mau atendimento existe muito. E o cliente vai checar isso sim. Então, se você quer melhorar suas vendas, aumentar suas vendas, né? Fechar projetos melhores, aumentar o seu ticket médio, para você gerar esse crescimento... Além de tudo que você tem que fazer... Tem que cuidar da parte comercial. Essa é a primeira parte que você precisa dominar para a sua marcenaria crescer. A segunda coisa que você tem que fazer na sua marcenaria... Eu estou tirando aqui, gente, o ponto de que você já tem um bom produto. Né? Se você já... Eu estou nivelando todo mundo. Todo mundo tem um bom produto. Tá bom. A partir daí, o que eu tenho que fazer para a minha marcenaria crescer? Dominar a parte de vendas. Se você não for um bom vendedor, você vai ter que estudar sobre venda. Como é que você aborda o cliente, como é que você fala com o cliente, quais perguntas você tem que fazer na casa do cliente, tá? Então, quais sugestões você pode dar, tipos de materiais que você pode sugerir, como é que você vai, né, a sua apresentação pessoal também influencia. Então, a parte de vendas, como eu falei, é uma das mais importantes. E o segundo ponto que eu falei que dentre todos era um dos mais importantes é a parte de gestão. Tá? Por que eu estou falando da parte de gestão, gente? Porque gestão financeira. Gestão financeira? O que é o comum do pequeno marceneiro? Né? Qual é o comum? Ele tem uma conta bancária que serve para marcenaria e para a vida pessoal dele. De manhã ele compra NDF, 9 horas da manhã ele paga a luz, meio-dia compra pão. Compra pão, de noite ele passa no mercado, e aí de noite ainda ele vai e manda um Pix para a madeireira lá, enfim, ele compra um material no Mercado Livre. Ele só tem uma conta bancária para tudo. Tá errado. Tem que ter a separação das contas bancárias. Despesa da marcenaria é da marcenaria, despesa pessoal é outra conta pessoal. Segundo erro na parte de gestão financeira, o marceneiro ele não tem definição no Prolabore. Qual é o seu salário? Você tem definição do seu salário? Ah não, Lídio, tudo que sobra lá no caixa no caixa da marcenaria eu tiro, pago, uso para minha despesa pessoal. Eu também gasto na marcenaria, eu invisto, eu compro uma máquina, eu pago a parcela do carro e tal, eu invisto na marcenaria, mas o que sobra eu gasto, né, com o material escolar da minha filha, enfim, gente, então não tem o Prolabore, tá? Não tem o Prolabore definido, chega no final do mês, tá precisando de dinheiro, vai lá e pega o que sobrou no caixa, sem saber se aquilo realmente é um Prolabore ou se aquilo ali é o lucro da marcenaria que ele tá pegando. Não é lucro aquilo, né? Porque aquilo ali... O que sobra no caixa da marcenaria, o que está sobrando... Pensa o seguinte, você fez um projeto, fechou uma venda, o cliente pagou 50%. Depois, você recebeu 50% na conclusão do projeto. Cara, aquilo que o cliente está pagando lá no final, depois que você montou o projeto, aquilo não é lucro, tá? Por quê? Porque você tem aluguel para pagar, você tem ajudante para pagar, tem a parcela do carro, tem a fiação da serra, tem o IPTU da loja, você tem um monte de despesa para pagar, meu amigo. Então, tudo aquilo que sobra lá, aquilo não é lucro. Uma parte daquilo com certeza é lucro, tá? Então, engana-se muito quem é marceneiro, e eu vejo muito caso assim de marceneiro que às vezes tem que vender um projeto para receber a entrada e terminar o projeto anterior. Terminar o projeto por quê? Porque gastou dinheiro com outra coisa. Para pagar a janta. Exatamente, é o que acontece. Então, a parte da gestão financeira, ela assim é
se você não dominar a gestão financeira da sua marcenaria e não dominar a parte comercial, cara, tem grande chance da sua marcenaria não existir daqui a um tempo. Grande chance, porque é o seguinte, se você não cuida da parte financeira, isso impacta, sabe em quê? Uma das coisas mais importantes da marcenaria, precificação, fazer orçamento, entendeu? Então, se você não sabe quanto deve ser o seu salário, quanto deveria ser o seu salário, se você não tem a gestão financeira, não conhece os seus gastos, seus custos. Pensa o seguinte, se eu perguntar aqui na live aqui, quais são suas despesas da marcenaria por mês, né? Quantas pessoas seriam capazes de colocar aqui, Lídio, na minha marcenaria, meu gasto total no mês é R$2.000, R$2.500. Aí eu vou perguntar, com o quê? Aí você vai dizer, não, aí eu tenho que olhar, né? A gasolina, o IPTU, o aluguel. Então, ou seja, é importante, além de conhecer as despesas, categorizar as despesas. Despesa fixa, despesa de mão de obra, despesa variável, despesa variável. Então, a gente fez agora 3 aulas disso, né? Dia 6, 7, 8. Semana passada a gente fez 3 aulas, 3 lives, 3 aulas, só falando sobre gestão e erros que acontecem na marcenaria. Então, quando você... a aula está disponível. Ainda está disponível. Tem um link na nossa bio aqui, ó. Tem 3 aulas lá. 3 lives, 3 aulas, justamente falando sobre isso. Outra coisa, quando você não faz a gestão financeira, isso impacta no orçamento, na precificação, porque se você não conhece seu custo, como é que você vai fazer um orçamento? Vezes 2, vezes 3, então, assim, faz. É muito comum o marceneiro fazer o custo material vezes 2, vezes 3, porque muitas vezes não existe no mercado uma outra forma, ninguém ensinando como se faz. Mas pensa o seguinte, como é que a indústria precifica o seu produto? A loja de imóveis, as Casas Bahia, enfim, a fábrica de imóveis, como é que ela precifica? Ela pega o quê? Custo do produto, custo operacional, que envolve transporte, pega comissão de vendedor, pega a margem que ela precisa ter, pega custo de mão de obra e pega ali o lucro que ela tem que ter. E ela vai chegar no número X e vai adicionar ali a margem que ela quer ter. Por que as Casas Bahia não pega lá o guarda-roupa e multiplica por 3? Não pega. A padaria, o supermercado do nosso bairro não pega o leite e multiplica por 2. Não pega. Pega o quê? Custo mais a margem. Isso é qualquer empresa. Por que a gente não aplica isso no nosso negócio? É por isso que a gente ensina aqui a precificar com base nos custos da sua marcenaria. Lídio, como é que você faz seu orçamento? Vou falar para vocês aqui. Eu já falei nas aulas da live lá, vou falar aqui agora. Ó. Custo fixo, né? Detalhado por hora. Custo da mão de obra, você tem que saber o custo do seu homem-hora, tá? E terceiro, custo de material. A gente tem várias ferramentas aqui de gestão que ajudam a fazer isso. Eu falei isso nas aulas, nas lives, está lá disponível ainda. O link está na bio, é só clicar aí, assistir as 3 aulas lá para aprender um pouco mais sobre isso. Então, você pegou essas 3 informações, custo fixo, custo homem-hora, custo material. Cara, acabou, o orçamento está pronto. Por que, Lídio? Porque no custo fixo eu tenho aluguel, tenho IPTU, eu tenho parcela de carro, parcela de máquina, água, luz. Tá, Lídio, no homem-hora, o que é que tem? Tem o salário de todo mundo. Tem o meu Prolabore. Salário, INSS, FGTS, Vale Refeição. Todos os benefícios e custos de mão de obra, né? Ao pessoal. Então, tudo relativo ao pessoal. Tem o salário da galera, férias, 13º, INSS e, claro, o meu Prolabore. Beleza, segunda informação, tá? Prolabore é custo, qual é a informação que está faltando? É o custo do material. Com essas 3 informações, você fecha o orçamento de qualquer cliente. Por que eu vou multiplicar por 2 ou por 3 se o correto é fazer justamente dessa forma, né? Fazer o orçamento com base nas suas despesas. Inclusive, essa questão de multiplicar por 2 e por 3, o que acontece, e a gente conversa nas nossas consultorias, né? E com várias pessoas aqui, e eles falam o seguinte, Jamile, antes eu não sabia nem qual desconto dar para o cliente, nem como negociar para o cliente, porque eu multiplicava por 2, eu calculava por metro quadrado. Eu não sabia meus custos. Aí o cliente queria negociar, eu falava, como é que eu vou negociar? Eu não sei meus custos, eu não sei quanto que eu posso dar para o cliente. Então, se você não faz a sua precificação com base nos seus custos, você não sabe quanto você está lucrando, você não sabe qual que é a sua margem de negociação com o cliente, você não sabe nada. E, gente, não existe empresa que exista sem lucro. Você não sabe quanto você está lucrando. Né? Não existe empresa que vive sem lucro. Se você quer que sua marcenaria cresça, você tem que focar no lucro, que é o lucro que vai trazer dinheiro para sua empresa, para você investir em equipamento, investir em ampliar o espaço,
investir em melhores ferramentas, investir em treinamento, e aí você vai investindo para crescer. Tem que ter. Sem lucro, não existe crescimento. Ó, deixa eu dar uma Não pausa existe. aqui rapidinho, responder as perguntas aqui, ó. O Guilherme Torres aí, ô Guilherme, boa noite. Aqui, acabei de montar a marcenaria e estou com dificuldade de começar a pegar os primeiros serviços. O que vocês aconselham? Guilherme, a gente fez uma live agora semana passada sobre isso. Como que nós começamos a nossa marcenaria 6 anos atrás, como que a gente captou os primeiros clientes, tá? Então, tem a live completa aí, tá, Guilherme? Tem a live completa da semana passada, Guilherme. É um conteúdo longo, então não quero detalhar aqui, que o nosso tema hoje é sobre crescimento, mas dá uma olhadinha na live e aconselho também o Guilherme a todos vocês, no nosso bio tem um link, clica lá, tem 3 lives, 3 aulas, justamente sobre orçamento, precificação, atendimento, sobre fluxo de caixa, muito conteúdo sobre gestão, tá? E aproveitando o gancho do Guilherme aí, que ele está falando de captação de clientes, para você crescer, você vai precisar também captar clientes, você vai precisar aumentar a quantidade de clientes ou pegar projetos melhores. Aí a importância de fazer parcerias melhores, parcerias com o arquiteto que vão te trazer um ticket médio maior e também investir na sua marca, investir no seu marketing. Né, gente? Se você quiser crescer, você tem que investir no seu marketing. Tem a ver com crescimento, né? Tem a ver com crescimento, você tem que captar mais clientes. Para você crescer, você vai ter um custo maior, sua empresa vai ficar maior, os custos aumentam, não adianta, gente. Mas é diferente os custos aqui, de uma pequena marcenaria para uma marcenaria maior. Mas para você chegar nesse nível, você tem que investir em marketing, você tem que investir no seu, na sua marca. E hoje, a mídia social facilitou muito o nosso trabalho. Ó, deixa eu responder aqui o Ismar Luiz. Oi, Ismar, tudo jóia? Boa noite, tá? Tá tudo certo, mas não é assim que 90% das marceneiras trabalham, não sabe para montar o orçamento dos custos. A gente sabe tem razão, Ismar, a gente sabe disso. A gente tem muito aluno do nosso curso de gestão de marcenaria que não sabe fazer o orçamento sem ser multiplicar por 2, por 3 ou precificar por metro. E a gente vai lá, mostra as ferramentas que desenvolvemos, né, ao longo dos anos e todo o conhecimento de gestão que a gente tem, justamente para ajudar a precificar de forma diferente. Mas eu entendo, cara, se você não sabe, precisa conhecer o seu negócio, precisa conhecer realmente a marcenaria, conhecer seus números, tá? Saber suas despesas. E não importa se a sua marcenaria é pequena, se é só você e seu ajudante, você e esposa, não importa. Se você não conhece, cara, quanto você gasta por mês, se você mistura as contas bancárias, que é o básico, a primeira coisa que você pode fazer para começar a aplicar gestão na sua marcenaria, a primeira coisa é ter uma conta bancária só para a marcenaria e uma conta bancária pessoal. Separar as despesas, tá? Só assim você vai começar a conhecer um pouquinho dos números da sua marcenaria. Porque você vai conseguir ver tudo que está entrando e tudo que está saindo e com o que você está gastando. Mas se misturar isso, filho, com a sua conta pessoal, você não consegue fazer. Gente, é imprescindível você ter uma ferramenta de fluxo de caixa para você fazer o levantamento financeiro. E se você tem essa confusão patrimonial, que é você não sabe o que é conta sua, o que é conta da marcenaria, o que é conta bancária sua, o que é despesa da marcenaria e mistura tudo isso, é impossível você fazer um fluxo de caixa. E é o que ele falou, um fluxo de caixa que não somente some todas essas movimentações, despesas, receitas, mas também categorize, porque só assim você vai conseguir saber se é homem ou hora. Porque se você não sabe sobre os seus custos de pessoal, você não vai saber seu homem hora. Se você não sabe os seus custos fixos, que é aquele custo administrativo, que é o aluguel, energia, luz, você não sabe seu custo fixo. Cara, isso não é coisa de todo mundo, tá tudo nas aulas, tá tudo nas aulas. Guilherme, só mais um complemento para você, Guilherme. Só mais uma dica para você, cara. Marcenaria, né, não é só fazer móvel, tá? Falo isso direto e o pessoal... Realmente você tem razão, Lídio. Cara, a marcenaria não é só fazer móvel. O que eu tô falando, o meu móvel pode ser igual ao seu. O que diferencia a marcenaria da outra? Muitas vezes é a gestão, é a parte comercial, é principalmente o atendimento, tá? E claro, a parte de vendas, como a gente falou, do atendimento que passa pela parte de vendas. E se você precisa dominar a parte de vendas e a parte de gestão. Porque o móvel por si só, talvez o seu seja igual ao de todo mundo. Tá? Isso não vai fazer sua marcenaria crescer, só o móvel pelo móvel. Vai ser só brigar por preço. As parcerias vão te ajudar, as parcerias vão ajudar demais, a captação de cliente, o seu produto vai te ajudar com certeza, mas tudo isso tem a ver também com gestão e vendas. Tá? E voltando nessa parte de gestão para quem está começando igual o Guilherme, eu estou falando porque a gente tem muito retorno, conversa com muito marceneiro por causa do nosso curso, então a gente faz essas consultorias e a gente tem muito retorno disso.
e deles falarem pra gente. A gente tem um marceneiro que fez um curso com a gente, e ele falou com a gente o seguinte: eu antes fechava muito pouco, minha conversão era baixa. Por quê? Eu precificava por metro quadrado. O meu preço era alto. Ele era uma marcenaria que estava começando. E para quem está começando, igual você, Guilherme, para quem está aqui na live que está começando, quem está iniciando, os custos normalmente são mais baixos. Porque você tem uma marcenaria mais enxuta, menor, menos funcionários, às vezes é só você. Então, os seus custos são mais baixos. Por você ter custos mais baixos, se você precificar em cima dos seus custos, você vai conseguir uma precificação melhor do que você simplesmente multiplicar por 2, multiplicar por 3 ou calcular por metro quadrado. E aí esse aluno nosso falou isso: Jamília, eu consigo hoje fechar muito mais do que eu fechava antes. Você consegue com um orçamento mais baixo do que eu consigo hoje. Como meus custos são baixos, eu estou começando agora, meus custos são baixos e ele ainda está na fase de brigar por preço, né? Porque quem está começando normalmente briga por preço, a grande maioria, porque você não tem um reconhecimento ainda do mercado, não tem muita indicação, então a briga inicial aí de quem está começando é por preço. Mas como a briga dele é por preço, ele consegue hoje, sabendo os custos dele, fazendo a gestão financeira dele, ele consegue precificar melhor e mais barato, porque ele sabe que os custos dele é mais baixo. Então ele conseguiu hoje fechar muito mais clientes do que antes. Quando ele mudou só a precificação dele. Deixa eu só responder mais 2 perguntas aqui. O Ismar falou sobre pontualidade na entrega dos móveis. Perfeito, Ismar. Tem a ver com atendimento, tem a ver com a parte comercial, que eu falei que começa desde o atendimento inicial até a montagem lá na casa do cliente. Então, pontualidade na entrega tem a ver com atendimento, tem a ver com vendas, tá? O Henrique falou aqui sobre, meu custo por mês total é 4 mil. Henrique, qual porcentagem? Henrique, a gente não aplica porcentagem, tá? Esse seu custo mês tem que separar quanto daí que é mão de obra. Sabe por quê, Henrique? Para todo mundo, gente, vamos lá. O Henrique falou que o custo dele mensal é 4 mil reais. Qual o orçamento deveria, quantos por cento deveria aplicar? Vamos supor, Henrique, que 2 mil reais seja custo fixo, 2 mil reais seja mão de obra, ok? Custo de mão de obra, custo do homem-hora. Então, uma vez que você tem um custo fixo que é 2 mil, tá? Transforma isso em horas por mês. Qual é o seu custo por hora? Primeira dica. Segunda coisa, se o custo de mão de obra é 2 mil também, qual é o custo da hora de trabalho do seu funcionário? Provavelmente vai dar, sei lá, 30 reais, 50 reais por mês, por hora, né? Então, divida por hora, os 2 mil reais por hora, você saber. E depois, precifica o projeto por hora também. Quantas horas você vai gastar para produzir, pré-montar, transportar, montar e fazer o acabamento? Ok? Então, se o projeto tem 50 horas e o custo da hora do seu funcionário é 50 reais, e o custo fixo você multiplica um pelo outro. E o seu custo fixo por hora é 20 reais, é só fazer a multiplicação, entendeu? Então tem vários conteúdos anteriores aí a essa live aqui que a gente ensina a fazer isso. Tá? Agora, Henrique... E é assim que a gente faz a marcenaria aqui. Orçamento de 150 mil, 200 mil, até orçamento de 500 reais. O método é o mesmo. Mas isso, eu vou ser bem sincera, não faz isso de cabeça, não. Não, de cabeça não pode. Tem que ter ferramenta, tá? Tem que ter ferramenta, porque você tem que fazer todo o levantamento exato dos seus custos. Porque, gente, não adianta você, eu vou fazer precificar pelo custo. Aí você tirou o custo da sua cabeça, multiplicou pela hora. É por isso. E pronto. Aí a gente não tem como garantir que realmente a precificação vai estar correta. Você tem que realmente fazer o levantamento de fluxo de caixa. Do custo, né? Centavo a centavo, categorizar direitinho. Esse aqui foi um custo de Qual foi a primeira coisa que eu falei que você tinha que fazer na marcenaria para começar a gestão? Fazer o quê? Separar as contas bancárias. Por quê? Porque quando você separa a conta bancária da marcenaria com a conta das despesas pessoais, você separa as despesas e as receitas, você vai conseguir enxergar o quê? Os seus custos da marcenaria. E com isso, é a primeira informação que você precisa para fazer um orçamento sem ser multiplicando. Primeira informação é o quê? Custo fixo. Agora, olha para o extrato da sua conta bancária que está misturado lá, padaria, mercado, alinhamento do carro, sei lá, parcela da escola da criança, do seu filho e as despesas da marcenaria. Como é que você separa isso? Não tem como separar, entendeu? Então, a primeira coisa é separe as despesas pessoais da despesa da marcenaria, para você conhecer seus custos, que isso aí significa fazer o quê? Fazer a gestão do fluxo de caixa. Conheça as suas despesas para você fazer esse cálculo hora por hora, né? Aí depois você fizer o fluxo de caixa, com uma ferramenta de fluxo de caixa, não adianta fazer isso no papel, gente, não resolve.
né? Vamos lá, século XXI. Tem como, né? Não tem como. Papel de pão lá Você escrito vai, pega orçamento. todos esses dados com o fluxo de caixa, todos esses custos que você levantou no seu fluxo de caixa, aí você joga nessa ferramenta sua de precificação. E aí vai calcular por hora. Aí você deve estar Mas você tem um pensando. dado exato ali. Aí você deve estar pensando, Lídio, mas isso é muito difícil, eu não sei nem como começar. Então eu vou te dar uma dica. Clica no link que está na nossa bio, tem 3 aulas aqui na bio, falando justamente sobre isso, sobre erros na gestão financeira e falando das ferramentas, tá? Então tem 3 aulas lá, clica lá, assiste as aulas, tá? Se tiver dúvidas, manda aqui mensagem para a gente vai respondendo para vocês, tá? Deixa eu responder outra pergunta aqui. Acho que já respondi aqui, já respondi. Não, o importante já é a respondi, pontualidade. A fama das maçonarias nesse quesito é horrível da pontualidade, é verdade. Ô Ismar, aqui, gente, ponto importante, até para o Henrique também que está abrindo marcenaria, a gente vive de reputação, meu amigo, reputação. Então, assim, a qualidade do seu trabalho, né, entregar no prazo, o seu atendimento, tudo isso gera uma publicidade positiva ou negativa, tá? Ou negativa. Então, assim, cuide do seu atendimento, cuide da parte das vendas, né, para que o seu cliente tenha uma boa experiência com a sua marcenaria e, consequentemente, ele faça indicações, tá? Mas, claro, não dependa só de indicações, não vou falar muito disso, que tem a ver com captação de cliente, tem outra live falando disso, mas cuide bem do seu atendimento. E aí, por último aqui, o cliente quer saber o preço por metro quadrado, tem marcenaria que trabalha por metro, impossível. Esquece metro quadrado, cara, esquece, porque isso não existe, cara, pelo amor de Deus, não existe. Por que não existe? Lídio, por que não existe? Por que você não multiplica por 2 ou por 3? Eu vou falar para vocês agora. Primeiro, porque você pega 2 projetos iguais, meu amigo, 2 projetos diferentes com a mesma demanda de material. E aí, e aí? Mas eu vou pegar os dois e multiplicar diferente. por 2? Pegar material, não, esse eu multiplico por 2,5, esse por 3. É assim? Claro que não, né? Pelo amor de Deus. É por isso que eu não faço nenhum orçamento multiplicando por metro quadrado, nem por 2, nem por 3, nem por 0. Por nada. O orçamento ele é matemático. Quanto eu vou gastar de mão de obra para fazer esse projeto? O projeto demora 50 horas. Tá legal. Qual é o meu custo por hora? É R$100. Ok, então já sei quanto eu vou cobrar aqui. Qual é o meu custo fixo por hora? A cada hora útil no mês, você tem um custo de R$50. Como é que faz essa conta? Meu custo fixo dividido por 168 horas por mês ou por 176, depende de quantas horas você trabalha. Por mês, né? É assim que faz a conta. E aí, eu consigo fazer um orçamento matemático. Agora, pensa o seguinte, o cliente quer desconto. Como é que você dá desconto num projeto que você pegou a quantidade de material e multiplica por 3? Qual é a sua margem desse projeto, você sabe? Lídia, eu sei, porque o material custa 1 e eu vou ganhar o dobro, ou vou ganhar o triplo. Você esqueceu todos os seus custos da marcenaria. E os custos da marcenaria, né? E o seu prolabore? E a remuneração das pessoas? Gente, se você faz uma precificação, você não sabe o lucro que você está tendo naquela precificação, como é que você vai saber o lucro da sua marcenaria? Isso não é precificação. É verdade. Como é que você vai saber o lucro da marcenaria? Você não sabe o lucro que você está tendo no orçamento? Se você quer crescer, você tem que saber ter controle de todos os seus custos, todas as suas receitas, centavo a centavo. Porque você, cara, não é marceneiro. Você é empresário. Você tem que colocar na cabeça, você é empresário. Você abriu uma marcenaria, você é empresário. A sua mentalidade tem que mudar. Você até pode ser o principal funcionário da sua marcenaria. Você até pode ser. O Henrique vai abrir a marcenaria, ou muitos outros que têm marcenaria. Se eu perguntar aqui, Lídio, eu sou o principal funcionário da minha marcenaria. Ok, não tem problema. Eu tenho vários funcionários lá, mas essa semana estava montando. Eu vou lá cortar material, vou passar a peça na coladeira, normal. O que não dá é para você só ficar fazendo a parte operacional. Gente, Então, mesmo que seja só você, na sua marcenaria, trabalhe sozinho, você precisa parar e olhar para os números da sua marcenaria, porque você não é somente marceneiro, você é empresário. E se você tem um ajudante, ele depende de você, tem remuneração para pagar. Então, tem que conhecer os seus custos. Cara. É lógico que, nós estamos falando aqui de pequenas marcenarias, e a gente entende que uma pequena marcenaria, o dono não conseguiu ainda sair da produção. É diferente quando você tem uma marcenaria grande, você tem departamentos, aí o dono fica só na parte... pessoa só para emitir nota fiscal, cobrar, fazer contrato. Comercial, né? Proposta, e o dono fica só naquela parte de planejamento, né, a visão da empresa. Mas quando você está numa pequena marcenaria, a gente entende que não é assim. Né? Você está pequenininha ainda, não cresceu ainda, você ainda fica muito agarrado no operacional. Não tem jeito. Só que, por mais que você fique agarrado nesse operacional, você tem que pensar na sua empresa a longo prazo. Se você quiser, principalmente se você quiser crescer, você tem que pensar. Então, você tem que arranjar um tempinho para fazer esse gerenciamento financeiro, fazer esse controle, pensar em reforçar sua marca,
né? Melhorar o seu atendimento, né? Para você começar a pensar a sua empresa a longo prazo. Ó, Se não, meu filho, eu já falei, esquece, eu já não falei os cresce. dois principais motivos pelos quais a maçonaria pode não crescer, tá? Parte de vendas, que eu falei que envolve atendimento, envolve sua presença na casa do cliente, envolve o final, a montagem, a pontualidade. Falei esse e falei sobre gestão. Vou falar mais alguns para vocês, tá? Planejamento financeiro de longo prazo, tá? Parece coisa de outro mundo para um pequeno marceneiro como nós, só que não é. Vou dar um exemplo para vocês. A minha marcenaria precisava mudar de galpão no ano passado. Então eu sofri um ano, um lugar apertado a beça para poder mudar. Eu Graças a Deus crescemos, o galpão ficou pequeno. precisava comprar uma máquina e a máquina não cabia na marcenaria. Eu tive que mudar do galpão, aumentei meu custo de aluguel em Quase R$ 1.000. quase dobrou, né? Quase que dobra o custo de aluguel, foi quase R$ 1.000 a mais só de aluguel, tá? Aumentei meu custo, mas eu comecei a pensar lá de trás, eu não fiz aquela mudança no passado porque não cabia no meu orçamento, mas eu me planejei com mais vendas, com mais faturamento, fechando negócios melhores, com mais parcerias, com mais publicidade, com mais captação de cliente, para que agora, esse ano, eu conseguisse pagar um aluguel que ficou bem mais caro. Então, é o que eu falo sobre planejamento financeiro. Outra coisa, eu comprei uma máquina. Desde o ano passado eu estava precisando da máquina, quero a máquina, preciso comprar a máquina, comprei a máquina agora esse ano. Então, ou seja, precisa pensar isso e planejar, porque o dinheiro vai ter que vir de algum lugar, quem vai pagar isso é o cliente, tá? O cliente vai pagar isso. Outra coisa que atrapalha, já falei de gestão do fluxo de caixa, não ter um salário definido atrapalha o crescimento da maçonaria, por quê? Porque você pega todo o dinheiro que sobra e põe na sua conta pessoal. Não é. Tem que ter, qual é o seu salário? Lídia, eu trabalho sozinho na maçonaria. Tudo bem, meu amigo. Mas como é que você vai fazer um orçamento se você não sabe qual vai ser o seu salário? Meu salário não tem teto. Se eu puder ganhar 20 mil, eu quero ganhar 20 mil. Se eu puder ganhar 3 mil, quero ganhar 3 mil, mas eu quero ganhar o máximo possível. Você pode querer o que você quiser. Você tem que saber o que sua marcenaria dá conta. O que sua marcenaria dá conta. Tá? E mais do que isso, como é que você pega um salário da sua marcenaria se você não planejou ele quando você fez aquela sua precificação? Você faz o orçamento e não planejou o salário. Se você não sabe qual vai ser o seu salário, como é que você vai precificar? Como é que você vai botar o orçamento, né? Outra coisa, estratégia para controle de custo. Parece que não, gente, mas uma marcenaria pequena também pode controlar custo. Vou te dar um exemplo. Na minha marcenaria ela tem uns carros lá que o pessoal anda para fazer montagem, levar peça e tal. Tudo bem, sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou comprar uma moto, né, para diminuir a despesa de veículo, porque dá muita manutenção, né, e o custo com combustível é muito alto. Porque se o montador vai no primeiro dia, ele leva as ferramentas para casa do cliente, no primeiro dia, no segundo dia, ou no terceiro, no quarto, no quinto, ele vai, é só transporte, é só ele e o ajudante. Então ele não precisa ir de carro, ele pode ir de moto. Então, ou seja, mesmo tendo um custo para adquirir uma moto, é uma forma de eu reduzir custo, porque o que eu gasto em manutenção de carro é muita coisa. Então, acaba diminuindo, vai diminuir sim minhas despesas. Outra questão aí de redução de custos, por exemplo, é a terceirização. Né? A terceirização, às vezes, você pode achar que você está pagando mais caro, mas na realidade você está ganhando, às vezes, com horas, né? Você pode estar focado em outras coisas, mas principalmente nessa parte de transporte, por exemplo, teve uma época que a gente estava pensando em comprar um caminhão. Muita marcenaria pensa nisso, comprar um caminhão. Então, que a gente foi colocar no papel, eu falei, não compensa. Compensava. Naquele momento, até hoje não compensa. Até hoje não compensa ter porque caminhão. Porque o custo de um caminhão é muito alto. Se eu não tiver ele precisar de um caminhão rodando todo dia, para mim compensa muito mais terceirizar o frete. Então hoje a gente tem nossos parceiros que fazem o frete pra gente. A gente embala o material direitinho e vai de frete. E vai de frete terceirizado. Né? Porque não compensa. Coloca na ponta do lápis aí. Se você não precisa de um caminhão todo dia, porque o caminhão você precisa o quê? Para transportar material. Se você não tem pelo menos 3 projetos para ser transportado por semana, eu acho que mesmo com 3 não compensa ainda. Se bobear nem compensa ainda. Por quê? Porque normalmente você leva o material para o cliente, né? Você leva o material para o cliente e depois o quê? Os funcionários vão. Só que os funcionários não necessariamente agora precisam ir de caminhão. Eles vão a gente tem a picape, ele falou de moto, vão em outros carros, outros veículos que não são um caminhão. Então, para que você vai ficar rodando de caminhão? Pagando combustível de caminhão, diesel, manutenção, peça de caminhão, terceiriza. Então, tem várias formas aí de trabalhar o seu estoque, né, para comprar produtos mais baratos, para você
né? Correr atrás de preço, né? Correr Até atrás de MDF, às vezes ele preço. compra de outro estado, porque tem um preço mais em conta, menos ICMS, enfim. É, Buscar é, negociações melhores, buscar descontos melhores, porque todo desconto que você tem ajuda também na redução de despesa, na exatamente. redução de custo, né? Outros motivos aqui, ó, que atrapalham o crescimento da marcenaria. Gestão de dívida. Dívida quebra muito marceneiro. É como eu falei, ela recebe o dinheiro do cliente, gasta com coisa pessoal ou gasta na própria marcenaria, mas é um dinheiro para aquele projeto que você ainda vai executar. Tá? Então você acaba fazendo dívidas e isso impacta no crescimento do seu negócio. Precificação inadequada, já falamos disso aqui. Precificação de marcenaria, quem não precifica, né, com base nos seus custos, com certeza tem dificuldade na hora de negociar. Por quê? Pensa o seguinte, você pega um orçamento de um cliente, ok? O cliente vai fazer uma casa com você, ou uma suíte, enfim. Você passa o orçamento para ele lá, custa 50 mil. Aí o cliente pede desconto. Mas se você não sabe qual é o custo, né? Você só pegou o material e multiplicou por 2 por 3, não considerou salário, aluguel, IPTU, parcela de carro, um monte de despesas. Se você não pegou isso, não tem isso detalhado e sabe exatamente qual é o lucro naquele projeto, isso é igual, meu amigo, você dirigir com GPS numa estrada de terra sem sinal. Preste atenção, você está no carro, no GPS, aí você sai da BR e pega a estrada de terra, ok? Para ir lá para o seu destino. Aí o sinal do GPS cai. Aí você faz o quê? Mete o pé no acelerador para ver se chega mais rápido. Mas você não sabe nem para onde está indo. Como é que você vai chegar no lugar? É a mesma coisa. Como é que você vai dar desconto se você não sabe quanto vai gastar no projeto? Ah, Lídio, mas eu sei quanto eu gasto de material. Ah, então tá bom, mas quanto do seu aluguel tá embutido naquele orçamento? Né? Porque o seu aluguel é mensal, aquele projeto vai levar 10 dias. Quanto você embutiu lá? Embutiu 30% do aluguel no orçamento? Qual que é o seu lucro nesse Né? orçamento? Qual é o seu lucro lá? Você tem a parcela do carro em R$ 1.000 e aquele projeto vai levar 10 dias. Você botou R$ 330 do carro naquele projeto em 10 dias, é assim que funciona. Né? Se a sua despesa mensal é 3 mil, despesa fixa, você tem um projeto que vai levar 10 dias, vamos supor que seja um terço do mês, que não é, né? É 22 dias úteis, vamos supor que seja 7 dias então. Então, se você tem uma despesa fixa de 3 mil e o projeto leva 7 dias, que é um terço dos dias úteis do mês, cara, R$ 1.000 tem que estar naquele orçamento de 10 dias. Isso é a proporcionalidade. Entendeu? De vocês 7 entenderam? dias. É É proporcional. 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 Aí, Então porque tem gente que assim fala, que se eu faz. for cobrar tudo isso, meu preço vai ser um absurdo. Gente, você não vai pegar o preço do aluguel e tacar dentro de um único projeto, não. É proporcional ao número de dias que o- aquele projeto vai levar. Exatamente. Quantidade de funcionários que você vai precisar para realizar aquele som. Isso tudo é proporcionalidade. Quantidade de funcionários que vão ser necessários para realizar o projeto e a quantidade de dias que vão ser necessários para finalizar aquele projeto. Levando em consideração o seu custo, você faz a proporção. Então, Entendeu? de tudo que eu falei aqui, de motivos que levam a marcenaria a não crescer, tem muitos mais motivos, tá, gente? Questão de reserva financeira, ter um dinheiro em caixa, se for possível, né? Porque às vezes você passa um mês melhor que o outro. Às vezes você tem um mês que você vai bombar de vender, pode ser que o mês seguinte seja um pouco, não seja tão bom, né? Então, a reserva financeira ajuda. Questões fiscais, tá atento a isso. Emitir nota fiscal, passou a maquininha, tem que ter controle disso. Tá? Então, assim, tem inúmeros motivos que impactam, mas dos dois que eu falei que são mais importantes, se você não dominar, gestão, principalmente gestão financeira e a parte comercial. Vendas, porque no final das contas a sua marcenaria vive de lucro, né? Não é de faturamento em si, tá, gente? É de lucro, não é de faturamento. Então, se você não dominar a parte de vendas, que como eu falei, passa por atendimento, contato com o cliente, sua aparência pessoal, as perguntas que você faz na casa do cliente, A precificação. precificação, né? Que tá Isso na parte tudo de vendas, isso tudo é né? comercial. Tá na parte comercial, né? E a parte de gestão, tá? Principalmente gestão financeira. E para quem quer começar a gestão financeira da marcenaria, quer conhecer seus números, conselho de ouro, a dica número 1 aqui vai realmente começar, você vai começar a engatear na gestão da marcenaria. Separe as contas, as despesas da marcenaria e despesa pessoal. Abra uma conta bancária somente para marcenaria e abra uma conta bancária somente para suas despesas pessoais. Faça o seu fluxo de caixa. E o que é o fluxo de caixa? Fala, pessoal, o que é o fluxo de caixa? Gente, é o acompanhamento detalhado de toda a sua movimentação bancária. Você vai acompanhar, colocar numa ferramenta de fluxo de caixa, não é num papel, Planilha, não é num caderno. né? Computador, tem Você que ser vai assim. acompanhar toda essa movimentação bancária, seja o que está entrando, seja o que está saindo das suas contas bancárias, todas as suas contas bancárias, se tiver 1, 2, 3, 4, 5, não independe. Você recebe em dinheiro, você vai ter que fazer esse acompanhamento. Entrou dinheiro, saiu dinheiro da sua marcenaria, acompanha centavo por centavo. E esse acompanhar não é só somar. Ah, entrou tanto, saiu tanto. Não, não é só isso. É categorizar.
dentro de todas essas despesas, dentro de todas essas receitas, o que é despesa de mão de obra? O que é despesa de custo de administração? O que é despesa e um custo de investimento que você está tendo? São as categorias, né? São as categorias de movimentações Reforçar de aqui despesas suas. reforçar aqui que a gente está com o link na bio, no TikTok ou também aqui no Instagram. O link está lá, clica lá, tem 3 aulas gratuitas que você pode assistir aí. Acho que só vai estar disponível essa semana, tá? Até sexta-feira. Até sexta-feira. Tem 3 aulas lá que você pode assistir somente essa semana, que fala justamente sobre isso, principalmente de gestão financeira, precificação, atendimento, fluxo de caixa. Tudo isso está lá, tá bom? Então, quem quiser assistir, clica no link e aproveita o conteúdo que está lá. Então, vamos finalizar aqui. Então Então é isso, gente. É isso, gente. Só para revisar aqui, ó. Se você trabalha e quer crescer, trabalha na marcenaria, quer crescer sua marcenaria, foca no seu comercial, em melhorar o seu atendimento, uma precificação mais correta e num gerenciamento financeiro. O que é um gerenciamento financeiro? Foca no seu fluxo de caixa, na categorização, no acompanhamento de todas as suas despesas. Só assim você... É lógico que a gente falou aqui também do marketing, tudo, mas eu acho que o foco realmente é o comercial e é o financeiro. Tá? É lógico que o marketing também é importante para você captar mais clientes e tudo mais. As parcerias, né? Tudo, mas passa pela parte da gestão, né? Empresa, para a parte de vendas. Não adianta você vender mais, captar mais clientes, se você não sabe qual que é o seu lucro, se você não sabe precificar. Então, você precisa investir numa ferramenta de fluxo de caixa, investir em melhorias na sua precificação, no seu atendimento, para que você cresça e consiga, assim, enxergar sua marcenaria a longo prazo, trabalhar sua marcenaria no longo prazo, para atrair mais clientes e ampliar o seu negócio. Pensa o seguinte, se você está tendo problemas de dificuldade, não adianta continuar fazendo a mesma coisa. O resultado vai ser o mesmo, tá? Eu pego muitas vezes aluno aqui que fala, Lídia, eu fazia assim, fazia. Eu falo, cara, não adianta. Se você está fazendo a mesma coisa sempre, o resultado não vai mudar. Você precisa parar igual vocês estão fazendo, assistir um conteúdo, estudar alguma coisa, mudar lá a gestão financeira da marcenaria, melhorar o atendimento, para que o resultado seja diferente, porque senão é sempre a mesma coisa. Profissionalizar a sua marcenaria. Isso demonstra profissionalismo, né? Gente, infelizmente, a marcenaria, o mercado de marcenaria é muito... Por ser uma coisa muito artesanal, muitas vezes, né? Apesar que hoje a gente tem diversas ferramentas, né, maquinários, mas ainda é muito, principalmente a parte de móveis planejados, ainda é muito artesanal, né? É muito artesanal. Dependendo da marcenaria, sim. Então, com isso as pessoas esquecem que, por mais que seja artesão, um trabalho quase que artesanal, você tem que profissionalizar isso. Né? Não é porque é uma coisa, um trabalho artesanal, sozinho, né? ou sua marcenaria muito pequena, só você e seu filho, que você não tem que profissionalizar isso. Tem, gente. O mercado está cada vez mais competitivo, você tem que crescer, tem que melhorar sua marca, tem que estar na mídia social, tem que saber seu lucro, tem que saber suas despesas, centavo a centavo você tem que fazer, porque o mercado está competitivo, para todo mundo. Não é só para você, não é só para mim, é para todo mundo. E você só vai conseguir melhorar nesse mercado, crescer nesse mercado, se você profissionalizar a sua empresa. E aí vem as dicas que a gente deu hoje. Foco no seu comercial, na sua precificação, no seu atendimento e no seu gerenciamento financeiro da sua marcenaria. É isso, gente. Obrigado pela companhia. E o pessoal que mandou pergunta, Henrique, Ismar, todo mundo aqui. Teve mais gente também que eu não consegui ver aqui. Mas todo mundo comentou, mandou pergunta. Obrigado pela companhia aí. Próxima live aí, provavelmente sexta-feira, tá? Vamos definir o conteúdo ainda, mas na sexta, provavelmente outra live para a gente poder falar um pouquinho mais e distribuir mais conhecimento de gestão para marcenaria, tá bom? Se tiver alguma dúvida, manda pra gente, tá? Pode mandar pra gente no nosso Instagram ou no TikTok, a gente tá aqui. Também temos o canal do YouTube, tá? E manda pra gente, me fala mais sobre isso, me fala sobre aquilo, que a gente, quem sabe, vai ser o tema para nossa próxima live. Valeu, gente. A gente se vê sexta-feira aí, tá? Um abraço a todos aí. Obrigado pela companhia, tá? Boas vendas na marcenaria aí.